Ei, você olha para cá, Bispo Mário Zan, Escritura Sagrada revelada. Aqui, meu amigo, é a palavra de Deus revelada, é 10 minutinhos, fica aí. Você vai ouvir aqui a palavra de Deus revelada, rapidinho, 10 minutos, olha para cá, presta atenção. Na palavra de Deus, Escritura Sagrada revelada. A explicação de Paulo. Romanos 15, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, verso 14. Romanos 15, verso 14. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo ou dever de anunciar o Evangelho de Deus. É muito forte. É a Escritura Sagrada revelada, 10 minutinhos, fica aí, você vai ouvir a explanação da palavra de Deus. Eu quero te lembrar que você pode doar, ofertar, dizimar, contribuir para missões, para a expansão da obra de Deus. Olha aí, anote aí o nosso Pix, rapidamente, já vamos trazer a palavra de Deus. Anote aí o nosso Pix, número 194-209-606-25, para você ofertar, contribuir com a obra de Deus. Quem vos fala é o Bispo Mário Zan, presidente mundial da CMM, Ministério Escatológico Evangélico Global Interdenominacional. Anote aí o nosso Pix, olha aí, ó, Pix 194-209-606, 25 a 10 minutinhos, rapidinho. Paulo, Romanos capítulo 15, verso 16, é muito forte. Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, entre as nações, povos, tribos e línguas, no sagrado encargo, no sagrado dever de anunciar o Evangelho de Deus. Romanos 15, 16. Você, homem, mulher, você deseja ser um ministro de Cristo Jesus para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo entre as nações, povos, tribos e línguas? Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Não é evangelho de homens. Cuidado aonde você está indo. Eles estão anunciando aí ou lá o Evangelho de Deus. Tem muito evangelho por aí espúrio. Pseudo-evangelho adulterado. Hoje em dia, nós que vivemos na iminência de sermos arrebatados na volta de Cristo, o arrebatamento da igreja de Cristo, o rapto dos cristãos evangélicos, o rapto, arrebatamento dos cristãos autênticos, genuíno, os cristãos bíblicos. Você não pode entrar entrando em qualquer porta, em qualquer igreja, por causa da placa, igreja isso, igreja aquilo. Existem dois tipos de igreja hoje. A igreja que vai subir para morar no reino dos céus e a igreja que vai ficar na terra para enfrentar o anticristo, a besta e o falso profeta. O bispo, hoje em dia estão abrindo muitas igrejas por aí. É bom que se abra muitas igrejas, porém muitas igrejas que estão por aí não é de Deus. Satanás
o querubim rebelde Lúcifer e os bilhões, trilhões de demônios que estão aí em toda a face da terra, não estão preocupados com certas igrejas que existem por aí. Porque tem igrejas por aí que não pertencem a Deus. E essa aí onde você vai, aonde você frequenta, onde você congrega, aonde você dizima, aonde você oferta, será que essa igreja aí é de Deus? Quantas igrejas por aí vai ficar para trás no arrebatamento da igreja? Serão deixados para trás. Existem hoje em dia muitas sinagogas de Satanás pelo mundo afora. O sensacionalismo, coisas que estão fazendo, pregando, até ensinando, em certos arraial religiosos por aí, pseudo-cristãos. Você pertence a uma igreja que vai morar no reino dos céus um dia? Você pertence a uma igreja que vai subir para o céu quando Cristo vier daqui a pouco? As Escrituras Sagradas revelam, Mateus 25, igrejas virgem louca e igrejas prudentes. Mateus 25 é um exemplo deste início do século 21. As igrejas virgens loucas de Mateus 25 não eram de Deus e não vão subir no arrebatamento da igreja. Vão ficar para trás para enfrentar o anticristo, porque não tinha azeite. Paulo escreveu: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tem muita sinagoga de Satanás por aí. Tem muita pseudo-igrejas por aí. Já pode vislumbrar a olho nu. Se você conhece as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, você já pode vislumbrar a olho nu as igrejas que são de Satanás. É claro que lá eles dizem que são igrejas de Deus, que são igrejas de Cristo. Olha o manual. Olha o manual da igreja de Cristo. Olha a bússola da igreja de Cristo. Virgens loucas são igrejas falsas. Por exemplo, o romanismo. Quantas outras seitas existem por aí que vai ficar para trás no arrebatamento da igreja? Eram virgens loucas. Não tinha o Espírito de Deus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Mateus 25. O cristianismo mundial está adulterado. Porque existem dentro do cristianismo global, existem as igrejas virgens loucas e existem as igrejas virgens prudentes. As virgens prudentes é a igreja de Cristo genuína, que tem o azeite, que tem o Espírito de Deus habitando nela, habitando no coração dos seus fiéis. A igreja evangélica genuína existe, porém atualmente existem pseudo-igrejas cristãs entre aspas. E as pessoas estão sendo enganadas, tem uma placa lá, igreja A, B, C, D, E, F, X, L, Z. Será que é de Cristo? Então não vai entrando em qualquer igreja, não vai entrando em qualquer porta. Porque Apocalipse fala de sinagogas de Satanás. Existem hoje sinagogas de Satanás espalhadas pelo Brasil afora e pelo mundo afora com o nome de igreja. Eles não vão subir no arrebatamento. São igrejas virgens loucas, Mateus 25, confere aí.